pro seu irmão assim, ó, abre o coração e deixa Deus mudar a sua vida. Fala com ele, fala com ela, abre o coração e deixa Deus mudar a sua vida. Glória a Deus. Santos de Deus, abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Olha como é tremendo esse versículo. Ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora abra comigo, livro de Cantares, Cantares capítulo 6, versículo 10, para complementar esta palavra santa. Cantares capítulo 6, versículo 10. Diz assim, olha: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Vou repetir. Cantares capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Aleluia! O aniversário dessa igreja, os 5 anos que esta igreja está fazendo, 5 anos, irmão, de muita luta, de muita perseguição, mas 5 anos também de muita bênção, 5 anos também de muitas vitórias, 5 anos também de muitas vidas transformadas por Deus. Muitas das vezes as pessoas se preocupam só com os detalhes negativos, né, que acontecem em um determinado lugar, mas elas esquecem de olhar os pontos positivos também. Muitas das vezes as pessoas olham de fora, olham para a igreja e falam, mas naquela igreja tem isso, mas naquela igreja tem aquilo outro. Só que a pessoa se esquece de dizer que naquela igreja também tem salvação. Aleluia. Naquela igreja também tem batismo com o Espírito Santo. Naquela igreja também tem línguas estranhas. Aleluia. Naquela igreja também tem vidas que entraram tortas, mas saíram endireitadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Apontar o erro, apontar o defeito é muito fácil, mas apontar a qualidade é para poucos. Irmão, Deus trouxe você aqui nessa noite para você entender esse mistério. Não seja aquele que olha os defeitos, mas olha a qualidade. Olhar os defeitos tem um monte, mas para olhar as qualidades é só os sábios. Você já reparou? Tem pessoas que elas conseguem dar notícias de tudo e quanto é coisa ruim, mas ela não consegue parar por 5 minutos e dar notícias boas do que é que Deus tem feito na vida delas. Ei, não seja um piolho que vai pela cabeça dos outros, meu irmão. Não seja um, entre aspas, Maria vai com as outras, que só sabe transmitir o recado que os outros transmitem. Não, Deus chamou você, escolheu você, para que você pudesse andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo disse, olha, aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Deus tem coisa nova para fazer na sua vida a partir dessa noite. Você acredita nisso? Glorifica. Deixa alguém magnifica o nome do Senhor. Maravilhas. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. Maravilhas. Eu orava a Deus e pedia ao Senhor uma palavra revelada, para que eu pudesse estar trazendo ao coração da igreja, porque eu tenho por hábito de orar a Deus e pedir ao Senhor para que Ele fale ao meu coração aquilo que Ele quer transmitir na igreja, ainda que seja 5 minutos, irmãos, mas que seja 5 minutos de Deus falando no coração das almas e as pessoas se rendendo aos pés de Cristo, porque eu aprendi que igreja é coisa séria. Cutuca o Senhor e fala assim, a igreja é coisa séria. Fala com ele, igreja é coisa séria. De repente ele esqueceu, você não sabe. De repente ele viu muito Domingão do Faustão ou o Gugu, ou de repente ele viu muitas atrações da Rede Globo, e aí ele esqueceu que igreja é coisa séria. Mas igreja é coisa séria, irmão. Assim como há 17 anos atrás eu entrei dentro da igreja cheirando cachaça, cheirando pinga, mas quando o pastor fez o apelo, a minha alma não aguentou, não resistiu. Então eu levantei as mãos, fui até o altar chorando, irmão, mas chorando mesmo, porque eu estava arrependido de todos os meus pecados. E 17 anos depois, Deus me leva pelo Brasil para pregar a palavra dele. Ei, crente, eu não sei se você está entendendo por onde Deus ele quer nos levar nessa noite, mas Deus está dizendo, igreja é lugar de gente séria, igreja é lugar de pessoas serem abençoadas. Então se você entrou aqui e precisa de um milagre de Deus, eu convido você a levantar a mão para cima e glorificar o nome do Senhor, porque Ele tem milagre para fazer na sua vida. Ele tem milagre para fazer na sua vida. Ele tem milagre para fazer na sua vida. Fala para o seu irmão,
Deus falar com você, dá glória a Deus. Você não é obrigado, mas se Deus falar com você, dê glória a Deus. Então, santos de Deus, quando eu orava ao Senhor, o Senhor soprou no meu ouvido uma frase que eu acho muito séria. E daqui a pouco você vai ver gente segurando no banco aí, você vai ver gente respondendo, porque quando Deus fala, o coração do homem treme. Agora, irmão, tristeza é estarmos num culto e não ouvir Deus falar. É uma coisa horrorosa. Você já entrou dentro da igreja e não ouviu Deus falar, e a sua alma com fome de Deus, irmão, é muito ruim. Então, irmãos, nessa noite, se de repente você não sentir que Deus está falando, até mesmo por meio do pregador, mas você sabe que Deus está aqui, então levanta a mão para cima e glorifica a Deus, porque Ele vai fazer coisas velhas nesse lugar. Não por causa do homem, mas por causa da palavra que é de Deus. Diga para o seu irmão assim, ó, Deus vai fazer um milagre na sua vida nessa noite. Acredita nisso? Deus vai fazer um milagre na sua vida. Então Deus soprou ao meu ouvido o tema desta palavra, irmãos. E quando Deus soprou ao meu ouvido, eu confesso aos irmãos que eu estremeci. Porque a palavra de Deus que às vezes alegra o nosso coração. E é a palavra de Deus que às vezes o nosso coração ele fica triste, ele fica pequeno, mas é a palavra de Deus. Muitas das vezes quando o pai ele fala uma palavra dura, nós na condição de filhos, nós estremecemos pela palavra dura, mas não é porque o pai e a mãe falou uma palavra dura que significa que eles não nos amam, não, pelo contrário, se usou uma palavra dura é porque ele nos ama e estava na hora de recebermos uma palavra dura. Assim é com Deus também. Tem dia que Deus ele fala uma palavra que você explode no seu lugar, pula, rodopia, planta bananeira, é verdade, e Deus é glorificado através da sua vida pela palavra. Mas tem dia também que Deus fala, nós trememos e choramos, mas saímos da igreja dizendo verdadeiramente Deus estava naquele lugar, verdadeiramente Deus estava naquele lugar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você acredita, levanta a sua mão. Eu quero profetizar que o Deus que está neste lugar, Ele vai mudar a sua vida nesta noite. O Deus que está neste lugar, Ele é poderoso para mudar a sua história. O Deus que está neste lugar, Ele não conhece o impossível. O impossível Ele esmaga debaixo dos pés e Ele providencia o milagre que você tanto espera, porque Ele é Deus em cima, Ele é Deus embaixo e Ele é o Deus da sua vida. Se você acredita no Deus da sua vida, glorifica Ele, não ao homem, porque Ele está neste lugar. Se é para Deus, pode ser mais forte. Se é para Deus, abre a boca e diga aleluia. Se é para Deus, diga glória a Deus. Se Deus fala contigo, meu irmão, glorifica, exalta e magnifica o nome desse Deus presente. E o Espírito do Senhor soprou no meu coração nesta manhã de joelhos, dizendo que a igreja de Deus é a ferramenta do Senhor para transformar as vidas hoje. Eu vou repetir o tema desta palavra. A igreja de Deus é a ferramenta que Deus utiliza para transformar as vidas nesta terra. Numa festa como a de hoje, num momento como o de hoje, tão propício, o Espírito do Senhor me faz entender esta palavra. Porque hoje é o aniversário desta igreja de 5 anos. Estamos comemorando aqui uma vitória, irmãos. Quantas igrejas eu conheço que no primeiro ano de existência elas fecharam as portas? Por que, pastor? Porque não ia ninguém lá? Não, porque os líderes que estavam à frente não tinham vida com Deus e acabaram fechando a igreja com menos de um ano. Ei, eu quero por um minuto agora pedir a você que dê uma linda salva de palmas a Deus pelo aniversário desta igreja de 5 anos. Glorifica a Deus. São 5 anos, irmão. Tem gente aqui que já desviou, voltou e não aguentou. Há 5 anos a igreja está de pé para mostrar a Satanás que o Deus desta igreja, Ele está neste negócio para abençoar a sua vida. Aplaudimos a tanta coisa, nos emocionamos com tanta coisa, né? A sexta-feira agora foi o último capítulo da novela, e quando eu liguei a televisão, estava lá passando o último capítulo da novela das 9, e eu falei, meu Deus, quantos não são os irmãos que estão agora chorando, porque a mulher principal da novela, ela está viva, ela não morreu, e o Espírito de Deus disse ao meu coração, muitos irmãos estão se alegrando agora, vibrando, até chorando de emoção, mas a tristeza é, quando estão na minha casa, não conseguem aplaudir o meu nome, não conseguem glorificar o meu nome, acho um fardo ficar 1h30 dentro da igreja, tem gente que não consegue nem se concentrar no culto durante 1h30,
cheia, mas aí ele vai no cinema e vê aquela telona grande, enorme, vê aquele filme lindo dos lobisomens lá, dos vampiros, e aí de repente a mocinha, ela é mordida e parece que ela vai morrer, aí de repente a mocinha volta à vida de novo, a pessoa bate palma, subia, porque, irmão, porque ela extravasa a emoção dela diante de coisas dessa terra, mas quando chega diante de Deus, ela tem coragem de ficar com essa bocona fechada, ela tem coragem de ficar com essa boca de aço, essa língua de ferro, ela não consegue glorificar a Deus. Ei, se você não consegue glorificar a Deus dentro da igreja, eu tenho uma notícia para te dar: tu morreu e esqueceu de cair, mas graças a Deus que Ele é o Deus que ressuscita, e Ele tem vida para te dar nessa noite, Ele tem vida para te dar nessa noite, Ele tem saúde para te dar nessa noite. Se é para Deus, irmão, faz com vontade, se é para Deus, faz com vontade, glorifica essa boca e magnifica este Deus. De Deus para a salvação do homem. Diga para o seu irmão: a igreja é a ferramenta de Deus para salvar as vidas. Fala para ele, fala para ela: a igreja é a ferramenta de Deus para salvar as vidas das pessoas. Santos de Deus, esses dois textos que nós lemos da Santa Palavra de Deus, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento, é onde nós encontramos as palavras, às vezes nem tanto com o nome igreja, mas é onde nós encontramos os prenúncios do advento da igreja sobre a terra. Quando nós lemos lá em Cantares, capítulo 6, versículo 10, Salomão, ele está profetizando e falando acerca da igreja. Ele fala assim: olha, quem é esta? Eu glorifico a Deus por essa expressão, porque se fosse eu, se fosse o pastor, se fossem os irmãos que tivessem falado isso, você poderia duvidar, você poderia não acreditar, mas como foi Deus que falou, não tem como duvidar, não tem como não acreditar. Salomão está dizendo: quem é esta que aparece como a alva do dia? Ei, eu não sei se você é daquele crente pentecostal do reteté, tipo eu assim, que já teve a oportunidade de passar a noite toda no monte e amanhecer um dia, você vê a alva do dia começando a clarear, você vê o dia começando a clarear e você contempla a maravilha de Deus, porque a penumbra da noite passa e agora o dia começa a chegar até nós. Salomão estava tendo uma visão do nascimento da igreja. Ei, crente, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Salomão viu a noite acabando e o dia chegando. Eu estou vendo pela fé a sua luta acabando e a sua vitória chegando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Porque ainda, meu irmão, que a sua noite seja escura, ainda que os seus dias sejam dias de trevas, eu venho como profeta de Deus profetizar sobre a sua vida, que na situação que você entrou nela, a escuridão vai passar e a luz de Deus, ela vai brilhar sobre a sua casa. Não importa quanto tempo demore, mas vai chegar o sol da justiça sobre a sua vida. E eu profetizo que a mudança de Deus, ela começa nessa hora sobre a sua vida. Receba a mudança de Deus na sua vida. Receba a mudança de Deus na sua vida. Receba a mudança de Deus na sua vida. Receba a mudança, vai, receba a mudança. Fala com Deus, eu recebo. Fala com Deus, eu recebo. Fala com Deus, eu recebo. Eu recebo a mudança. Recebe a mudança e glorifica ao teu Deus nesta hora. Glorifica ao teu Deus nesta hora. Recebe a mudança de Deus. Recebe a mudança de Deus. Fala para o seu irmão assim: olha, o seu dia vai clarear. Fala para ele, fala para ela. Pega na mão dele: o seu dia vai clarear. O seu dia vai clarear, profeta. Seu dia vai clarear em nome de Jesus. Eu não sei como tem sido a sua noite. Eu não sei se a sua noite tem sido de lágrimas, mas de uma coisa eu tenho certeza: a Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça. Ainda que pareça que esteja tarde, meu irmão, para você, tenha certeza de que o sol da justiça, ele vai brilhar na sua vida. A Bíblia fala de um paralítico que tinha 40 anos. Ele estava dentro do templo. Ele queria receber um milagre, mas ele não conseguia receber um milagre, porque ele tinha que ser colocado na água quando o anjo vinha e agitava a água. Ele nunca era colocado lá. Mas 40 anos depois, Jesus chegou naquele lugar. Ei, meu santo, preste atenção aqui. Esquece de quem está trabalhando. Ó, crente, o culto é só 2 horas. Você vai passar 24 horas amanhã, o tempo todinho trabalhando, fazendo e acontecendo. Se você perde essas 2 horas, de repente, o milagre que Deus, ele preparou para você nesta noite, você pode perder por falta de atenção. Porque aquele paralítico
paralítico, ele ficou 40 anos esperando o milagre, até que um dia Jesus chegou naquele lugar e a vida daquele paralítico mudou. Ei, eu não sei há quanto tempo você está esperando, eu não sei se é um dia, um mês, há 2 meses, há 3 meses, há 4 meses, eu não sei se é um ano que você está esperando uma promoção, eu não sei se é há 2 anos que você está nesse casamento e nada muda, eu não sei se tem 10 anos, mas eu sei que Jesus está chegando na sua história e Ele vai pôr um ponto final nessa tristeza, e a partir desta noite os seus dias serão dias de tristeza, vão começar a ser dias de alegria, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus está superabundando na sua vida, está superabundando na sua vida. Então glorifica o teu Deus, exalta o teu Deus. Santos de Deus, aqui nós encontramos os termos falando sobre igreja. Salomão então profetizou, dizendo que a igreja nasceria como a alva do dia, e ela seria formosa como a lua, ela seria brilhante como o sol, e ela seria formidável como um exército com bandeiras. Aleluia. Por que formidável como um exército com bandeiras? Porque são muitas igrejas aqui, ali e acolá. Por isso, quando Salomão, ele profetizou aquilo que ele estava vendo, ele dizia o quanto a igreja seria forte, ela seria como um exército. Ei, deixa eu dar uma palavrinha para você que entrou aqui de cabeça baixa. Deus não chamou você para ser escória de Satanás, não, meu irmão. Deus chamou você para você ser um guerreiro, para você ser forte como um exército. Sabe por quê, irmão? De fracassados o cemitério está cheio, mas de pessoas que querem uma mudança de vida e chegam dentro da igreja, elas estão no lugar certo. Porque aqui sim a pessoa entra bêbada e sai daqui um pregador da palavra de Deus. Aqui sim ele entra viciado, mas ele sai um ex-viciado, porque há poder neste lugar para mudar as vidas. Eu não teria tempo para disseminar tudo acerca da revelação de Salomão, mas aqui nós lemos também no livro de Mateus capítulo 16, no verso 18, onde Jesus usa o termo igreja. Salomão profetizou no Velho Testamento e no Novo Testamento Jesus usa o termo igreja, e Jesus vem dizendo assim: olha, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja. Ei, santo, ei, igreja, deixa eu te dar uma palavrinha. Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Deixa eu te explicar, porque de repente você não prestou atenção nesse termo. Quando Jesus disse: olha, as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a minha igreja, Jesus está dizendo o seguinte: olha, as portas do inferno, elas vão vir, elas vão chegar, elas vão armar uma barreira, elas vão vir contra você sempre, mas elas não vão prevalecer contra a sua vida. Ele está dizendo o seguinte: não é porque você é crente que você não vai bater o carro, não é porque você é crente que você não vai passar mal, não é porque você é crente que o infortúnio, que o erro, que as coisas negativas não vão acontecer com você. Não é porque você é crente que você não estará sujeito às coisas dessa terra. Ei, você é crente, você é salvo, mas você ainda vive nessa terra. E enquanto a trombeta não tocar, enquanto a trombeta não soar, meu irmão, você vai ser sujeito a todas as coisas dessa terra. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você: você vai ser sujeito a tudo aqui nessa terra, mas você vai ter aquilo que as outras pessoas não têm. O que é que eu vou ter, pastor? Você vai ter um consolador para estar do seu lado, você vai ter o Espírito Santo para te ajudar, você vai ter a ferramenta dos céus para mudar a vida das pessoas nessa terra. Jesus disse: as lutas vão vir, as portas do inferno vão vir contra a sua vida, os mísseis de Satanás, eles vão vir contra você, eles vão vir, lutas, provações, tribulações, aflições, dificuldades, tempestades, noites traiçoeiras, dias maus, dias negativos. Tudo aquilo que é de negativo que existe na terra vai vir sobre a vida do homem de Deus e da mulher de Deus, mas não vai tocar no homem de Deus e nem na mulher de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode usar a sua luta como desculpa para dar lugar ao pecado.
usar a sua fraqueza carnal para dar lugar a Satanás. A Bíblia diz: orai e vigiai. Por que diz orai e vigiai, irmão? Porque nós estamos na terra, estamos sujeitos às fraquezas dessa terra. Mas se orarmos e vigiarmos, Satanás pode se levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. A Bíblia diz que ele pode se levantar até 7 vezes. Mas todas as vezes que ele se levantar contra a sua vida, ele vai cair por terra, porque Deus é poderoso para te sustentar. O profeta e o salmista Davi, ele já dizia o seguinte: olha, já fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo ser desamparado. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo: tentações não é sinônimo para rendermos as fraquezas. Ei, santo, você, homem casado, mulher, santo de Deus, tentações não são pretextos para darmos ocasião à carne, para darmos motivo, para deixarmos com que nós venhamos nos levar pela ventania. Porque não é porque eu sou tentado que eu cedir a Satanás, não. Você pode ser tentado, mas não ceder a Satanás. Por isso que Deus trouxe você aqui hoje, para você entender que ainda que um diamante caia na lama, se pegarmos ele e lavarmos o diamante, ele não deixa de ser diamante. Ei, servo de Deus, eu vou profetizar sobre a sua vida. Levanta sua mão se você acredita, porque ainda que você tenha caído na lama, Deus está dizendo para você: você não deixou de ser projeto na minha vida, você não deixou de ser usado por mim, você não deixou de ser um vaso nas minhas mãos, porque eu sou o Deus que te sustenta. Se você acredita nisso, glorifica o teu Deus que vive e reina para sempre. Glorifica Ele. Eu nunca vi um diamante deixar de ser diamante só porque ele caiu no barro. Diga para o seu irmão: você não deixa de ser crente porque peca. Diga para ele: você não deixa de ser crente porque você peca. Você não deixa de ser crente. Pastor, que heresia é essa? Você não deixa de ser crente porque você peca. Verdade. Você deixa de ser crente se não pedir perdão. Verdade. Fala para o seu irmão: peça perdão hoje. Peça perdão hoje. Fala com ele, irmão: peça perdão hoje. Se pedir perdão, o Senhor, Ele restaura a nossa história. Santos de Deus, vamos adentrar agora para dentro do miolo da mensagem, onde Deus, Ele quer falar no profundo aos nossos corações. Como hoje estamos falando de igreja, nada mais justo do que lermos uma passagem sobre uma igreja que foi implantada por um servo de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Ô filho, droga o disco, coloca o outro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque aqui é uma palavra revelada de Deus que vai falar muito forte aos nossos corações. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. O tema é a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia. Diz assim a santa palavra de Deus. O último livro da Bíblia, irmão, não procure em Gênesis não, pelo amor de Deus, hein? O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Diz assim, olha, a santa palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e pelado. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que não te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas aos olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Vou repetir: eu repreendo
e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santos de Deus, aqui está falando sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, eu só gostaria de frisar o que aconteceu com ela, para você entender o que Deus quer nos dizer nesta noite. A igreja de Laodiceia é uma igreja que foi implantada, uma igreja muito abençoada, uma igreja onde tinha os dons do Espírito Santo, e ali acontecia milagres, curas, coisas extraordinárias. Com o passar do tempo, essa igreja ela se enriqueceu, porque o local onde ela estava, o local ficou próspero, a cidade ficou próspera, e a igreja ficou rica. Nós lemos aqui no texto dizendo que enriqueceu-se, ficou rica, tem ouro, tem muitas coisas, tem pedras preciosas. A igreja está gigantesca, não precisa de nada, vai tudo muito bem, obrigado. A igreja ficou fantástica. Aí o servo de Deus, o apóstolo João, ele está escrevendo a carta, mandando esta mensagem de Deus para a igreja que Jesus estava citando para ele, e mandando ele entregar essa carta à igreja. E então ele vem dizendo para nós aqui, ó, versículo 16: assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Preste atenção nesta palavra, porque ela é dura, ela é muito séria. Aqui o apóstolo, ouvindo da boca de Jesus, transmitiu as mesmas palavras para a igreja, e ele está dizendo: eu vou vomitar-te da minha boca, porque você não é quente e você não é fria. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que no meio de uma igreja com pessoas bonitas, no meio de uma grande igreja, com vereadores, com deputados, com presidentes, com pessoas magníficas, com pessoas ricas naquela igreja, a igreja, ela tinha se amoldado ao sistema do mundo, ela tinha se infiltrado no mundo e deixado o mundo se infiltrar nela. E agora, ela que antes era uma igreja linda, poderosa, cheia do poder de Deus, ela transformou-se numa igreja que não é nem quente e nem fria. Irmão, você já tomou água misturada com óleo? Você nunca tomou água misturada com óleo, né? Porque, irmão, só de olhar e se falar que vamos tomar, já sentimos ânsia de vômito. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que a igreja de Laodiceia, ela provocava em Deus ânsia de vômito. Eu vou repetir: a igreja de Laodiceia, ela provocava em Deus, não é no pastor, não é no homem, ela provocava em Deus ânsia de vômito. Sabe por quê? Porque ela não era nem fria e nem era quente. Ou seja, eles não eram de todo mundanos e eles também não eram de todos cristãos. Por quê? Porque eles haviam casado-se com o mundo. Aqui o Senhor nos revela algo que tem acontecido com as igrejas hoje. As pessoas têm casado com o mundo, as pessoas têm se misturado com o mundo, e onde era hora de adoração, as pessoas agora estão inventando moda e estão fazendo todo tipo de coisas erradas. Foi por isso que Deus disse: porque não és quente e nem és frio, eu vou vomitar-te da minha boca. Como profeta de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei se você entrou aqui nesta noite, meu irmão, nem quente nem frio, mas morno devido aos pecados, e mais ou menos para o lado de cá, porque sabe que a igreja é a coisa certa, é o lugar onde você tem que estar. Eu profetizo sobre a sua vida que não importa a situação que você entrou aqui hoje, mas você vai sair daqui mudado, porque Deus vai restaurar a sua vida. Fala para o seu irmão: Deus vai restaurar a sua vida. Olha só o que aconteceu com esta igreja. Assim porque és morno, não é frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Olha só, estava provocando ânsia de vômito em Deus. Quando você vê um pastor ou outro que cai aí, quando você vê um obreiro ou outro que cai, quando você vê um líder ou irmão da igreja que cai, sabe por que ele caiu naquele exato momento? É porque ele provocou ânsia de vômito em Deus. Ele deixou Deus doente, ele deixou Deus enfermo. Ah, pastor, isso é heresia. Rasga essa parte da Bíblia. Se é heresia, rasga a Bíblia.
A Bíblia está dizendo, porque não és frio e não és quente, eu vou vomitar-te da minha boca. Irmão, dura coisa é ver um crente que foi lavado e remido pelo sangue do Senhor, que adorava o nome do Senhor, que vinha aos cultos, que orava, aquele que era crente mesmo, que vinha para a igreja e não ficava batendo papo na hora do culto, que vinha para a igreja e prestava atenção no culto, ele não estava nem aí para aquilo que estava acontecendo do lado, lá fora, atrás, mas ele estava glorificando a Deus. Dura coisa é ver uma pessoa assim, irmão, dá nojo ver uma pessoa assim para Deus. Se Deus, irmão, ele diz que vai vomitar esta pessoa, aí é por isso que surge o comentário, por isso que a Bíblia diz, Deus é muito inteligente, né? Ele já diz assim, olha, é inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele por quem produziu o escândalo. Diga para o seu irmão, não produza o escândalo. Não produza o escândalo. Não produza o escândalo. Ele vem, mas ai daquele por quem ele vem. Aqui Deus está dizendo claramente, ei, vocês casaram com o mundo, pelo amor de Deus. Abra os teus olhos, acorda, desperta, porque senão eu vou vomitar-te da minha boca. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Eis que estou à porta e bato, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmão, esta palavra aqui, ela em primeiro plano, ela é em particular para os cristãos. Em primeiro plano, ela é em particular para aqueles que estão sendo aí, achando que essa palavra é para aqueles que não veio. Não, esta palavra é para aqueles que veio. Aqueles que não veem, eles nem entram, não são nem contados, porque nem estão no meio do povo de Deus. Então ela é para você que está aqui. Glória a Deus. Jesus está dizendo, eu estou à porta batendo. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu tentar te explicar o que Jesus está dizendo. Aleluia, Jesus. Eu estou na porta, eu estou batendo. Irmãos, preste atenção no termo da Bíblia. Aleluia, Jesus. Olha o que diz o termo da Bíblia. A Bíblia não está dizendo que Jesus está chamando. Ele já chamou e não adiantou. Agora, irmãos, a Bíblia fala que Jesus está batendo com carinhos. A Bíblia fala, olha, acompanha comigo aí para você não achar que é coisa da cabeça do pregador. Olha lá, ó. Eis que estou à porta e bato. Eu bato, irmãos. Jesus está dizendo, eu estou batendo na porta. Jesus não está chamando filhinho. Jesus não está chamando docinho. Jesus não está chamando queridinho. Jesus não está chamando coleguinha. Jesus não está chamando pastorzinho. Jesus não está chamando pastorzão. Não, já passou essa fase. Agora Jesus está batendo. Irmão, bater. O termo bater, literalmente, é bater. Aleluia, Pai. Para alguns, a paciência do Senhor, ela já está chegando no limite. Ele já não chama mais. Não é que Deus não ama, não é que Deus não perdoa, não é que Deus não dá segunda chance. É porque ele já insistiu chamando o pastor e não ouviram. Então agora ele está batendo. Glória a Deus. Ele está no segundo passo, o passo mais forte. Mas sabe por que Deus está batendo, santo? Porque Ele não quer te vomitar porque você é precioso para Deus. Ele não quer te vomitar porque Ele tem uma obra na sua casa. Ele não quer te vomitar porque Ele tem uma obra na vida do seu filho. Hoje você pode não entender por que é que Deus bate tanto, por que é que Deus insiste tanto, mas amanhã, se você permanecer de pé, você vai entender que Deus cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu que faria na sua vida. Você vai ver aquele homem que você ora tanto, que vive nos bares, nos botecos, você vai ver ele pregando a palavra de Deus neste lugar. Hoje você não entende porque Deus bate tanto e insiste com você, mas amanhã você vai ver o seu filho pregando a palavra de Deus, cantando junto com os levitas. Hoje você não entende porque esta igreja é tão perseguida, mas amanhã, quando ela estiver lotada, cheia, tendo que ampliar o salão, tendo que comprar o salão do lado, tendo que mandar parar os carros que passam na rua para fazer o culto por causa da multidão, porque Deus vai exaltar, porque vai chegar o seu tempo, vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento, e Deus está dizendo: eu te amo, meu filho. Se é para Deus, vai ser mais forte. Se é para Deus, abre a boca e diga aleluia. Se é para Deus, diga glória a Deus. Se é para Deus, glorifica. Ele está dizendo: eu estou batendo. Eu estou batendo, estou batendo, estou batendo. Estou batendo. É isso que Deus está dizendo aqui. Não precisa de abrir a sua Bíblia, não.
Mas lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 19, a Bíblia fala que a igreja casou-se com o mundo. A igreja do Velho Testamento era Israel. A Bíblia diz que o seu rei Acabe, ele casou-se com Jezabel. Ele fez uma aliança com pessoas que não devia ter feito. Ele fez aliança com Jezabel, uma mulher que o seu significado, o seu nome é sagaz como Satanás. Agora imagina, o homem de Deus, o pastor lá da igreja do Velho Testamento, ele entregou o seu coração a uma mulher que o nome dela era Satanás. E então, por fazer uma aliança com esta mulher, houve ruínas em Israel, houve desgraças no meio de Israel. A nação de Israel, ela foi martirizada. E para você não achar que isso é ideia do pregador, abra comigo em Lamentações de Jeremias. Livro de Lamentações de Jeremias. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, depois de Jeremias, vem o livro Lamentações de Jeremias. Abra comigo para você ver o que aconteceu com Israel quando não deram ouvido à voz de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Abra comigo. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Olha o que acontece quando a pessoa ouve a voz de Deus, que ela não dá ouvido para Deus. Aqui, o profeta simbolizava, o rei, ele simbolizava a nação. Não foi só o rei que errou ali, foi a nação que caiu. O casamento do rei foi apenas um símbolo para entendermos o que aconteceu com a nação de Israel. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Lamentações de Jeremias. Olha o que aconteceu com a igreja do Velho Testamento. Nós vimos o que aconteceu com a igreja do Novo Testamento. Agora nós vamos ver o que aconteceu com a igreja do Velho Testamento. Versículo 1. Preste atenção na leitura, porque a leitura por si explica a condição, a decadência que a igreja entrou. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, olha: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança foi roubada pelos estranhos, e as nossas casas saqueadas pelos forasteiros. Nós ficamos órfãos, filhos sem pai. Nossas mães viraram viúvas. A nossa água, agora por dinheiro nós a bebemos. Pagamos um preço por ela e pela nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos, e aos assírios para nos fartarem de pão. Eles estavam pedindo esmola. Esse versículo está dizendo: nossos pais pecaram, já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque da sua mão. Vou repetir: escravos dominam sobre nós. A nação se tornou empregada de escravos. Ninguém há que nos arranque da sua mão. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão. Por causa da espada do deserto, nossa pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Forçarmos aqui significa estruparam as nossas irmãs. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. Todo o primeiro filho de cada tribo, primogênito, o herdeiro da casa, eles foram enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigam a carregar a moinha. Os moços tropeçam debaixo da lenha. Os moços aqui, as crianças de 12, 13 anos, tropeçam debaixo das lenhas porque não aguentam carregar. Os velhos
já não tem assento à porta. Os jovens já não cantam mais. Cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Presta atenção nesse versículo 15 que eu vou repetir. O porquê que o irmão não dá glória a Deus dentro da igreja. O porquê que a irmã não glorifica a Deus. O porquê que as pessoas ficam conversando na hora do culto. Por que não há mais respeito para com Deus dentro da casa de Deus? Eu vou repetir esse versículo. Ele está nos explicando o que está acontecendo com as igrejas de hoje. Verso 15. Cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Não há mais alegria no coração da igreja. Converteu-se em lamentação a dança, ou seja, as pessoas se preocupam só com a sua vida e não se preocupam mais em glorificar a Deus. Aí o versículo 16 é a faca no pescoço. Diz assim, olha: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceu os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono é de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfurecerias contra nós de tão grande maneira? Preste atenção aqui. Aqui está dizendo o que aconteceu com a igreja do Velho Testamento. E aqui está dizendo o que tem acontecido com muitos de hoje. Até que então se levantou um profeta chamado Elias. E ele virou para Acabe e disse para Acabe: Acabe, até quando você vai viver desta maneira? Capítulo 19, nós vamos ver Elias falando isso com Acabe. Agora deixa eu olhar dentro dos teus olhos, porque Deus nessa noite Ele está te interessado em fazer uma pergunta. Deus nessa noite Ele está interessado aqui em fazer uma pergunta para você. E eu, como profeta de Deus, dou ao Senhor os meus olhos para poder olhar dentro dos teus olhos nessa noite, para te fazer a pergunta que Ele mandou Elias fazer a Acabe. Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Santo Deus está dizendo para você: até quando? Até quando você vai ser vazio desse jeito da minha presença? Até quando você vai ser vazio da minha glória? Até quando você não vai mais deixar-se ser usado pelo Espírito Santo? Até quando as línguas estranhas que eu te dei, elas vão ser meros brinquedos que vão ficar guardados dentro da gaveta e você só pega quando você está interessado a pegar? Até quando você que é obreiro, você que é ministro de louvor, você que é servo, que é pastor, você que é ungido de Deus, separado de Deus, até quando você vai viver essa vida dúbia? Uma hora tem Espírito Santo, outra hora não tem Deus. Até quando, moça, jovem, rapaz, você vai vir para o culto e vai ficar batendo um papo e vai achar que igreja é apenas mais um momento de reunião onde não acontece nada de novo na sua vida? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? A pergunta que Elias fez a Acabe, Deus ela faz para mim e para você: até quando cocheareis entre dois pensamentos? A Bíblia diz assim, olha: remida o tempo porque os dias são maus. Não apagueis o Espírito. O Espírito de muitos tem se apagado. Ei, crente, não se iluda não. O aniversário de 5 anos é do templo da igreja. O aniversário de 5 anos é seu. É você que está aqui. Você está fazendo mais uma primavera na presença de Deus. Mas se a chama se apagar, irmão, a chama não pode apagar. A chama não pode apagar. O aniversário é seu. E Deus faz a pergunta para você, porque às vezes buscamos explicação. Por que é que não há fogo no altar? Por que é que não há brasa em cima do altar? E a pergunta desce para baixo também, porque a obrigação daqui é ter fogo, mas é a obrigação daí ter fogo também. Você não
não vem de casa para sentir Deus na igreja, está errado. É crente desviado que sai de casa para vir na igreja sentir Deus. Crente cheio do Espírito Santo, ele vem com Deus de casa. O dia, meu irmão, que você sair de casa para vir sentir Deus na igreja, você está desviado, porque dentro da sua casa está uma bagunça, porque não tem o Espírito lá. Não, irmão, primeiro começa dentro da sua casa. O Espírito Santo desce dentro da sua casa, ele desce na sua família. Aí você vem com a sua família cheio de Deus. E se não tiver fogo no altar, é só você estender a mão, que Deus vai fazer fogo descer do céu. Nós fazemos parte da igreja que pertence no tempo do arrebatamento. Mas essa igreja não pode ser como a igreja do Velho Testamento, uma igreja dúbia. Não pense você, porque Deus te usa, porque Deus, ele te deu dons, que você vai para o céu. Não pense você, porque você canta bem, que isso é sinônimo de salvação. Não pense você, porque você já ganhou alma, que está tudo bem para você. Não, meu irmão. Salvação é um processo contínuo. Você tem que se santificar hoje, daqui a pouco, mais tarde, amanhã, todas as horas. A Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá a Deus. O inimigo está destruindo a igreja. O inimigo tem bombardeado a vida das pessoas, porque não há fogo na igreja, não há santidade na igreja. Muitos púlpitos estão destruídos. Quantas igrejas que eu já preguei nessa minha vida e hoje já fecharam as portas porque não deram valor à santidade de Deus. Fala para o seu irmão, dê valor à santidade de Deus. Está vendo aí na televisão os noticiários? Uma igreja brigando contra outra igreja. Um líder de uma igreja grande. Como saiu a igreja nacional? Eu posso dar o nome. Está lá o bispo Macedo atacando a igreja do Valdomiro. Está lá o Valdomiro da Igreja Mundial do Poder de Deus atacando a Igreja Universal. Estão lá brigando, irmãos. Ao invés de falar de salvação no rádio, ao invés de falar de salvação na televisão. Eu assisti domingo passado, durante 1 hora, o pastor Valdomiro, lá o bispo lá, ele estava metendo a ripa falando da igreja lá da Universal, que estavam atacando eles também, falando mal. Irmãos, as pessoas estão, ao invés de brigar por salvação de almas, isso mostra que a igreja está casando com o mundo. Ei, irmão, eu não vejo um desses líderes aí falar que o homossexualismo, segundo a Bíblia, é pecado. Eu não vejo esses líderes falarem aí que se as pessoas continuarem nesse curso, elas vão para o inferno. Mas brigam por causa de televisão, brigam por causa de posição. Quantas pessoas não estão assim, fica brigando por causa de coisa pequena dentro da sua casa. E a Bíblia está dizendo lá no livro de Provérbios, livra os que estão indo para o inferno, salva os que cambaleiam indo para a morte. Ao invés de brigarmos por causa da palavra, estão brigando por causa das coisas do mundo. Irmão, Deus não chamou a igreja para isso. Deus chamou a igreja para ter, meu irmão, explosão de salvação na vida das pessoas. Pedro e João estavam indo para o templo orar, e aqui eu termino a minha palavra. Pedro e João estavam indo para o templo orar. Eles não estavam indo para o templo para falar da vida dos outros. No capítulo 3 do Evangelho de João, você vai ver Pedro e João indo para o templo para orar. No livro de Atos, capítulo 3, você vai ver que eles estavam indo para o templo para orar. E quando eles viram um paralítico ali, eles disseram, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho como igreja, isso eu te dou. Levanta e anda. E a Bíblia diz que na mesma da hora, eles não tinham ouro, mas não tinham prata, mas aquele paralítico levantou e andou, porque o que eles tinham era poder de Deus, e aquele homem deu um salto e foi curado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Põe a sua mão à altura do seu coração. A pergunta de Jesus para nós, ela ainda ecoa nesta noite. A pergunta de Jesus, ela ainda brada no meu e no seu coração nesta noite. A pergunta que Jesus, através de Elias, fez a Acabe, ela ainda ecoa nesta noite. Se você pode, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Elias disse a Acabe, até quando? Se ele disse até quando, é porque havia solução. Se ele disse até quando, é porque o homem podia mudar. E Deus está dizendo, você pode fazer a diferença. Você pode ser um marco da diferença dentro da sua casa.
Você pode ser o marco da diferença dentro da sua igreja. Amém, Jesus. Você pode ser a ponta de luz que vai mudar a história da sua família. Amém, Jesus. Mas você pode também ser acusado e ter o dedo de Deus nos teus olhos e Deus dizer para você: eu te dei a oportunidade de mudar não só a sua vida, mas mudar a vida da sua família, mudar a vida dos seus familiares, mudar a vida do seu bairro, e você não fez. Por isso hoje eu cobro de você. E a pergunta continua: até quando? Até quando? Até quando continuaremos nesses dois pensamentos? Até quando continuaremos desta forma? A igreja de Laodiceia, Deus disse: eu vou vomitar-te. Eu imagino Deus virando para os obreiros daquela igreja e tendo uma conversa com eles. E os obreiros dizendo: mas Deus, por que o Senhor vai me vomitar, Deus? Eu não fiz maravilhas no seu nome. Deus, por que o Senhor vai vomitar? Eu não orei, eu não curei, eu não profetizei. Deus, mas eu não servi 20 anos, 30 anos na igreja. Deus, mas eu não fui usado por ti, Deus. Por que o Senhor vai me vomitar? E Deus vai virar para estes obreiros e vão dizer: eu vou vomitar-te da minha boca, porque você teve a oportunidade de fazer diferente e você não quis. Eu vou colocar você para fora porque você teve a oportunidade de mudança de vida naquele dia, mas você não quis. Você lembra nos 5 anos daquela igreja? Você lembra daquela noite, aquela festa linda, maravilhosa que eu preparei? Você lembra que as crianças cantaram, fizeram coreografias, que os levitas cantaram, adoraram a Deus? Você lembra? Você lembra que o pastor pregou aquela palavra? Mas você ficou conversando durante o culto. Você veio mostrar como sua roupa estava limpa na igreja. Você veio mostrar como o seu sapato estava limpo. Você veio e ficava com os olhos regalados, como se tivesse pagado o ingresso para assistir um filme. Você veio para a igreja, mas o temor ao meu nome ficou na sua casa. Você veio para a igreja, mas mais masca os chicletes, mais chupa uma bala, suja todo o chão da igreja. Você veio naquele dia, mas achava que a igreja era um piquenique, onde você saía ao final do culto e deixava a igreja toda suja. Você veio, mas achou que aquele culto era uma reuniãozinha simples. Era assim que Deus iria dizer para aquele profeta, assim que Deus diria para aquele pregador, por não respeitar a palavra do Todo-Poderoso. E como Elias fez, e como João fez, eu quero fazer a pergunta de Deus para você nesta hora. Cadê você que ouviu a palavra do Senhor nesta noite? E sabe que do jeito que você está vivendo, você não vai para o céu. Você sabe que se a trombeta tocasse agora, você não subiria para o céu. Você sabe que a pergunta de Deus está batendo forte no seu coração. Até quando você vai viver desse jeito? Até quando você vai viver uma vida dúbia? Um pé na igreja, um pé no mundo? Deus está dizendo: se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero orar por você nesta hora. Eu convido você a sair do seu lugar. Eu convido você a vir aqui à frente. Pastor, eu tenho que congregar nesta igreja? Não, irmão. Você é livre para congregar onde você quiser. Mas uma coisa você não pode deixar de fazer: é de entregar a direção da sua vida nas mãos de Deus. Cadê você que nessa noite está decidido a deixar Deus cuidar da sua vida? Você que até hoje tem cuidado da sua vida e nada funcionou. O seu carro só andou para trás, mas a partir desta noite o seu carro vai andar para frente, porque Jesus vai guiar o seu carro. Saia do seu lugar agora. Venha aqui na frente. Não se envergonhe do nome do Senhor teu Deus. Nós queremos orar por você. O maior presente que a igreja poderia ganhar é você ter a sua vida mudada nessa noite. O maior presente que a sua mulher poderia ganhar, o maior presente que o seu marido poderia ganhar, é você ter um novo coração a partir de hoje. Vamos cantar parabéns para esta igreja, mas não parabéns para você, mas um parabéns de felicidade, porque almas estão voltando para os pés de Jesus. Cadê você, jovem, moça, rapaz?
está cansado de viver a vida do jeito que você está levando. E você sabe que se a trombeta tocar agora, meu irmão, você não vai para o céu. Você sabe que o deslize que você cometeu, se continuar nesse deslize, não há salvação, não há mudança para você. Já tem uma alma aqui que está buscando para Deus. Aleluia. Irmão, não se envergonhe, não pense porque as pessoas estão aqui. Porque se você não vem aqui na frente, irmão, se você tentar aceitar em casa mais tarde, você não vai receber, porque você está envergonhando o nome do Senhor. E Deus está aqui nesta hora, querendo te dar uma oportunidade de mudar a sua vida. Tem mais alguém nesta noite? Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Já tem uma alma aqui. Não há mais ninguém nessa noite? Não há mais ninguém nessa noite? Antes de orarmos, vamos aplaudir a Deus pela vida desse jovem que vem na frente. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Glória a Deus. Vamos orar por ele. Você daí, estenda a sua mão em direção à vida deste jovem. Senhor nosso Deus, nós entregamos, meu Pai, a vida deste jovem nas tuas mãos. Eita, homem de coragem, meu Pai. Eita, homem de coragem, meu Deus. Ó Pai, enquanto alguns outros aqui, meu Deus, não têm a coragem de entregar a vida para o Senhor, ele teve a coragem, a audácia, a ousadia. Por isso eu te peço, meu Pai, que o teu Espírito Santo confirme no coração dele a volta para casa. Que o teu Espírito Santo confirme sobre ele agora a volta para a tua casa. Sele o nome dele no livro da vida agora, meu Pai. Sele o nome dele no livro da vida, meu Pai. Porque a coragem, a ousadia dele, meu Deus, em entregar a vida para o Senhor, meu Pai, é o suficiente para nos dizer que o Senhor está tomando conta não só dele, mas de toda a família dele. Pai, nós oramos por ele e o abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E a igreja glorifica ao Senhor mais uma vez. Pode se assentar, sentar. Seja bem-vindo. Diga amém. Amém. Eu sou aquele que está feliz. Grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz. Bata a palma. Aquele que está feliz. Cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Feliz, grite aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz, com Jesus a condição, tudo é muito bom. Companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria.
é o motivo da nossa alegria. Aleluia, 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 aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Amém, amém, amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria! A alegria está de quem já conhece a Jesus. Amém, amém, amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O que eu posso fazer? Posso pisar numa droga e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa droga e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa droga e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.